Olha, a gente está acostumado a pensar que a natureza segue um roteiro, né? Com regras que a gente entende e tal. Só que, de vez em quando, ela faz umas coisas tão, mas tão esquisitas que parecem até falhas na realidade. Quase como se o nosso planeta estivesse com um bug mesmo. E é exatamente essa pergunta que a gente vai explorar agora. Se prepara para conhecer os 5 fenômenos naturais mais bizarros e, olha, assustadores que existem. Coisas que realmente fazem a gente questionar se não estamos vivendo dentro de uma simulação, com umas falhas bem espetaculares. Ok, vamos começar essa contagem pelo número 5 da nossa lista. Tempestades de raios vulcânicos. É exatamente isso que parece. Tenta imaginar a cena. A força absurda de um vulcão em erupção, jogando lava e cinzas a quilômetros de altura. Agora, botem no meio um elemento ainda mais caótico, relâmpagos cortando o céu. E não vindo de uma tempestade comum, não. Eles são gerados dentro da própria nuvem do vulcão. É um espetáculo de poder bruto, assim, puro da natureza. Mas como é que isso é possível? A ciência por trás é fascinante. Quando o vulcão solta aquela nuvem super densa de cinzas, pedaços de rocha e gelo, o atrito entre todas essas partículas é tão, mas tão intenso, que gera uma carga estática imensa. E o resultado? Bom, descargas elétricas colossais, ou seja, raios. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Não é só uma tempestade, e não é só um vulcão. É a mistura dos dois, sabe? Uma demonstração de força tão avassaladora que parece de verdade que a natureza ligou o seu modo mais extremo e caótico. Seguindo em frente, no número 4, a gente tem uma coisa que parece que saiu direto de um livro de fantasia ou, sei lá, de um texto antigo bem enigmático. A tal da chuva de animais. Pode até parecer mentira, mas esse fenômeno é real e já foi registrado em vários lugares do mundo. Tem o caso famoso de Ioro, em Honduras, onde a Lluvia de Peces é um evento tão conhecido que acontece quase todo ano. A natureza realmente tem umas surpresas bem estranhas guardadas. A explicação mais aceita para isso é que tornados ou trombas d'água, quando passam por cima de rios ou lagos, têm força para sugar a água e tudo que tem dentro. Peixes, sapos, pequenos crustáceos, tudo isso é levado lá para cima, para as nuvens, e depois é despejado a quilômetros de distância. Pensa nisso por um momento. A pessoa está lá, num dia normal, e de repente o céu escurece, só que não para chover água, mas sim para chover peixe. É o tipo de coisa que faria qualquer um questionar a própria realidade, não é? Em terceiro lugar, um fenômeno que parece quebrar uma das regras mais básicas que a gente aprende na vida: gelo que pega fogo. Parece impossível, mas, acredite, não é. O segredo todo está numa substância chamada hidrato de metano. Em lugares extremamente frios, tipo no fundo do oceano ou em solos congelados, o gás metano consegue ficar preso dentro de uma estrutura de gelo, como se fosse uma gaiola de cristal. E aí que está o ponto-chave. Se essa estrutura de gelo quebra ou derrete, o metano, que é super inflamável, escapa. Aí é só ter uma fonte de calor por perto e pronto, o resultado é uma chama que parece nascer direto do gelo. É exatamente isso. Fogo e gelo são tipo opostos fundamentais na nossa cabeça. Ver os dois combinados dessa forma é uma coisa tão contraintuitiva que parece mesmo que o universo resolveu dar uma ignorada nas próprias regras. Um verdadeiro bug visual. Chegando no nosso segundo lugar, temos um fenômeno que é ao mesmo tempo incrivelmente lindo e profundamente esquisito: o mar de estrelas, ou, como é mais conhecido, a bioluminescência marinha. O que causa esse efeito mágico são milhões de organismos minúsculos, geralmente plânctons, que conseguem produzir luz por meio de uma reação química. Qualquer mexidinha na água, tipo uma onda quebrando ou um barco passando, já ativa esse brilho todo. O resultado é um espetáculo visual de outro mundo, de verdade. As ondas quebram na praia com um brilho azul elétrico. Pegadas na areia molhada se acendem. O mar inteiro vira um céu noturno líquido. Uma visão linda, claro, mas com uma vibe totalmente alienígena. E agora, o número 1. O fenômeno que junta dois dos elementos mais destrutivos da natureza de uma forma aterrorizante. O verdadeiro chefe final dos bugs naturais: o tornado de fogo. Tudo começa no meio de um incêndio florestal gigantesco. O calor no chão fica tão, mas tão intenso que cria uma coluna de ar superaquecido subindo muito rápido. Esse ar quente sobe com uma força absurda, enquanto ventos de várias direções empurram essa coluna, fazendo ela girar cada vez mais rápido. É basicamente a receita perfeita para formar um vórtice superpoderoso.
Só que, em vez de sugar poeira e destroços, esse vórtice suga as próprias chamas, o oxigênio e os gases combustíveis do incêndio, criando um pilar giratório de fogo que pode chegar a centenas de metros de altura. E essa é a descrição perfeita, não tem outra. É como se a natureza combinasse suas duas armas mais temidas, o vento e o fogo, num único ataque devastador. É um evento tão extremo e visualmente impactante que, de verdade, parece o desafio final de um jogo. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. Se esses fenômenos que desafiam a nossa lógica e parecem falhas na programação do planeta realmente existem, o que mais será que está por aí, escondido nas profundezas do oceano ou no coração das tempestades, só esperando para ser descoberto? A realidade pode ser muito, mas muito mais estranha do que a gente imagina.